Quando a gente fala de operação de loja, abertura de loja, fechamento de loja, né, a gente precisa entender ali alguns exemplos de algumas coisas que acontecem e que muitas vezes a gente que está nessa operação não consegue enxergar determinadas coisas e aí, consequentemente, não consegue mudar essas coisas. Eu vou contar uma historinha para vocês muito interessante que aconteceu comigo numa loja de Brasília. Um gerente contou para mim, né, que ele tinha um amigo, e isso é uma história na verdade, tá? Ele tinha um amigo que tinha lá uma rede de supermercado que estava indo mal das pernas, não dava resultado, não aumentava o ticket médio, o volume de cliente começou a cair e baixar, e ele louco pensando como é que ele podia resolver. Ele trocou gerente, trocou equipe, fez compras melhores e a coisa não andava e o cliente não estava satisfeito e tal, e ele chegou à conclusão que era melhor fechar a loja. E aí, para fechar a loja, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu consultar ali um pessoal da igreja, depois ele foi num pessoal que lia a mão, depois ele foi num cigano, ele foi atrás de uma solução para arrumar a loja dele. E ele foi numa cigana e a cigana falou para ele assim, lendo a mão dele, falou assim, olha, eu estou vendo aqui que realmente não tem como, realmente você tem um problema muito sério, o senhor vai fechar a sua loja. E ele não ficou satisfeito, ficou chateado com aquilo e foi procurar uma outra solução. E ele achou uma solução de contratar ali um consultor, né, que ia olhar a loja dele, identificar todos os problemas dele e esses problemas seriam resolvidos. E ele precisava investir ali 30, 40 mil reais, ele já estava numa situação horrível, complicada, né? Mas mesmo assim, para não desistir, porque ele era um guerreiro, ele falou assim, não vou desistir, eu vou pagar. E pagou esse consultor, e o consultor ficou lá 15, 20 dias e deu todas as dicas de como ele melhorar a operação dele, todas as dicas e soluções e mudanças que ele tinha que fazer na loja dele para que ele conseguisse o resultado, para que ele não fechasse as suas portas. E o consultor foi embora e ele ficou lá e a operação da loja dele continuou a mesma coisa. A operação continuou fraca, a operação continuou desconectada com o interesse do cliente. E aí um dia ele lá fora olhando para a loja dele, ele tinha ali um morador de rua que ficava dormindo ali no cantinho na loja, há anos que ele ficava ali. E aí esse morador de rua falou assim, seu Marcelo, o senhor tem um problema mesmo, né? Realmente eu acho que o senhor vai fechar. Quem é você para falar uma coisa dessa? É que eu estou aqui todo dia, eu entendo, né? Mas eu tenho a solução aí para o senhor não fechar a sua loja. Ele falou, imagina, você tem a solução para eu não fechar minha loja? Ele falou assim, eu tenho a solução, eu já sei que o senhor procurou tudo, eu já sei que o senhor foi atrás de vários caminhos e várias soluções e não encontrou e o senhor está desanimado. Mas se o senhor me ouvir, eu tenho a solução aqui para dar para o senhor não fechar a sua loja. Ele falou assim, tá, e qual é a solução? Ele falou assim, o senhor tem que me ouvir. Só faltava isso agora, ter que ouvir você, que nunca entrou na minha loja aqui, só fica aqui pedindo coisa para os clientes, só fica aqui atrapalhando. E ele falou, aí que o senhor se engana. Eu tenho a solução. E qual é a solução? Olha, o senhor chega todo dia cedo, pega um monte de sal, coloca o sal no bolso, chega antes de todo mundo, seu Marcelo, e vai em todos os cantos da loja e joga um pouquinho de sal. Falou, cara, mas isso aí será que vai resolver meu problema? Ele falou assim, vai resolver seu problema. E aí no dia seguinte, ele chegou bem cedinho, abriu lá, entrou na loja, pegou lá aquele sal lá e foi lá no primeiro canto da loja, ali perto da padaria. Tava lá já o padeiro, tava o pessoal da padaria ali, tudo sentado, conversando. Aí ele chegou, foi lá jogar o sal e falou assim, escuta, a loja vai abrir daqui a 20 minutos, já tem pão pronto. Né? A produção diária já está pronta. A pessoa, não, a gente faz daqui a pouco. Como faz daqui a pouco? Vai começar a chegar cliente aqui, não vai ter pão fresquinho, não vai ter pão quentinho. Não, mas isso a gente faz todo dia. Todo dia é assim que a gente faz. Vocês fazem assim todo dia? Realmente, a gente não se preocupa muito com o cliente, não. Na hora que ele chegar, se tiver pão, ele compra. Se não tiver pão, não tem problema. Fica tranquilo, tá? Aqui na padaria a gente sabe o que está fazendo, porque a gente faz isso todo dia. Aí ele pegou outro punhadinho de sal e foi lá no outro canto, ali perto da mercearia. Quando ele chegou na mercearia, as gôndolas todas desabastecidas, os produtos na sua grande maioria sem preço. E aí ele viu lá no canto, né, 2 repositores ali e o encarregado da mercearia ali parado, falou assim, escuta, tem que encher aqui as prateleiras, a gente tem produtos lá no estoque para repor. Não, chefe, depois a gente faz isso. Muita calma. Sim, mas vai chegar cliente aqui agora para entrar, para fazer compra. Não, chefe, a gente faz isso todo dia. Todo dia assim, a gente faz devagarinho aqui, no nosso tempo, tranquilo, fica sossegado que tudo vai funcionar bem. Vocês fazem isso todo dia? E assim ele foi em cada um dos departamentos. E aí ele foi lá fora conversar com aquele rapaz ali que deu a dica para ele e falou assim, agora eu entendi onde é que está o meu problema. O meu problema está no detalhe. E eu como um gestor, se eu não ficar atento ao detalhe,
Você na sua operação, muitas vezes não vê o detalhe, não tem tempo para olhar o detalhe, não tem tempo para entender que as pessoas que trabalham aí na sua loja, elas precisam estar qualificadas, elas precisam entender claramente o que elas fazem. É muito normal, eu vou em várias lojas e pergunto ali para um repositor se ele sabe o que é um terminal de gôndola, se ele sabe o que é uma ponta de gôndola, se ele sabe o que é uma glemalheira, se ele sabe o que é uma etiqueta de preço, se ele sabe o que é um splash, se ele sabe o que é um ponto extra, mas ele está tão concentrado em pegar óleo no depósito e repor óleo, repor arroz, que ele não entende a complexidade da operação e a importância da função que ele tem nessa operação. Então, na hora que você conseguir passar para toda a sua equipe que ele faz parte importantíssima desta operação e ele precisa entender como é que isso funciona, você vai começar a observar o detalhe. E isso vai fazer a diferença aí na sua loja. Então, assim, 36 anos vivendo o varejo, eu tenho clara certeza que eu posso dizer para você que a condição para que você tenha uma operação eficiente é você ter qualificação e conseguir observar o detalhe da sua operação.